verso só, mas a gente vai dividir ele em duas partes, tá certo? Esse estudo, pela quantidade de informações aqui dentro. Hebreus 11, verso 28. Ainda falando sobre Moisés, diz o texto, verso 28, eu estou no capítulo 10, capítulo 11, 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Amém. Nesse verso, irmãos, podemos dizer que nós temos nele o resumo do capítulo 12 do livro de Êxodo, que é o capítulo que lida com estabelecimento, a primeira grande celebração da Páscoa, a instituição da Páscoa. Você vai encontrar lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, né? E é interessante como é que o Espírito Santo guia o autor da carta aos Hebreus para resumir o capítulo 12 com essas palavras, né? E aqui está o resumo daquilo que aconteceu ali em Êxodo 12. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Aqui uma associação bem interessante, né? A Páscoa com o sacrifício, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, né? Então, nós temos aqui o resumo do seguinte ponto, irmãos, né? Depois de que Deus enviou 9 pragas contra o Egito, e naquela ocasião, e nessas ocasiões, Deus endureceu o coração de Faraó, né? E por último, ele envia a última praga, né? Que é dizendo o seguinte: a menos que ele deixasse o povo ir para que pudesse servir a Deus no deserto, né? Ele enviaria uma praga pior do que todas as anteriores, e que ele iria matar todos os primogênitos do Egito, tanto homens quanto animais. Então, ali era uma ordem clara de Deus por meio de Moisés. Mas mesmo assim, não é, o coração de Faraó não foi quebrantado nesse contexto, não é? Nem ele deixou o povo ir. Moisés partiu de lá e, de acordo com o mandamento, com aquilo que a lei de Deus descreve, né, ele reúne ali os presbíteros, os anciãos de Israel, e ele diz o seguinte, como ordem do próprio Deus, que eles deveriam matar um cordeiro de 1 ano e comer, como Deus havia ordenado. E esse cordeiro deveria ser assado, né, com fogo, cozido no fogo, né, melhor assado no fogo, e o sangue dele seria aspergido sobre as portas, os umbrais das portas, como nós sabemos lá em Êxodo 12. E que também naquele contexto, certo, quando o anjo do Senhor passasse, ele então notaria o sangue que foi aspergido sobre essa porta, e ele passaria sobre essa casa, e o primogênito dessa casa não morreria como consequência disso, né? Esse é o resumo dessa história. Agora, vamos chamar assim, o significado dessa história é o que nós vamos começar a analisar agora, né? Considerar de modo mais particular alguns pontos aqui desse texto, ok? Então, é nesse contexto que essa história é resumida aqui no verso 28 do capítulo 11 do livro de Hebreus. O texto, então, voltando ao verso 28, pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé, ele celebrou a Páscoa. Tem uma versão que traduz, ele ordenou a Páscoa, ou ele realizou a Páscoa, né? E aqui nesse caso a nossa tradução coloca, ele celebrou, como diz o texto, ele celebrou a Páscoa, né?
E nós sabemos que a Páscoa, irmãos, é um dos sacramentos do Antigo Testamento e servia, nesse tempo, como um sinal para o povo de Israel, tanto da sua libertação temporal do Egito, certo? E da matança do primogênito, como também da libertação espiritual, da morte eterna, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Santo Cordeiro, ou o Imaculado Cordeiro de Deus, como nós sabemos. E é bem interessante, não é? Como que essa é uma realidade importante. Eles são libertos de uma condenação temporal e libertos também de uma condenação espiritual, para onde apontava essa instituição. Então, vamos pensar na descrição aqui da Páscoa, irmãos, desse primeiro momento, né? Veja, quando nós falamos assim, é um dos sacramentos do Antigo Testamento, o que significa dizer isso, né? É porque, veja, além da circuncisão, eles tinham outro sacramento ordinário, que era a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa. Então você tinha o sacramento do batismo, que era, no Antigo Testamento, a circuncisão, e o sacramento da ceia do Senhor, que no Antigo Testamento era a Páscoa, né? E aí, esse é um ponto. No outro aspecto, a gente pode dizer o seguinte, né? Isso servia como sinal ao povo de Israel, que fala que a própria característica, irmãos, do sacramento para com eles. Veja só, porque é da natureza de um sacramento significar e selar algumas bênçãos de Deus para o seu povo. Vou repetir aqui, por que aquilo era um sacramento? Porque a natureza do sacramento é significar e selar algumas bênçãos de Deus para com o seu povo, Agora, preste atenção ainda, irmãos, não é? O que esse sacramento da Páscoa significa? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar a lidar. O que esse sacramento da Páscoa significa? Significa, como já falamos anteriormente e repetiremos, uma libertação dupla. Uma temporal, certo? E a outra espiritual. Uma libertação temporal e uma libertação espiritual. A temporal, não é quando o anjo da morte passa para destruí-los, eles são poupados da morte. E a libertação espiritual, eles são livres da maldição da lei e da ira do próprio Deus. Vamos então para o primeiro ponto, que é bem rápido, irmãos. Veja, o Senhor diz o seguinte, em Êxodo capítulo 12, dá uma olhada comigo nesse texto, por favor. Êxodo 12, verso 13, onde essa história é narrada, né? Êxodo capítulo 12, versículo 13. Diz assim o texto: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O verso 17 do mesmo capítulo 13, do capítulo 12, diz assim, 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, né? Por estatuto perpétuo. E como diz respeito do segundo aspecto da Páscoa, irmãos, é um sinal de uma libertação espiritual muito mais gloriosa, podemos dizer assim, que é da escravidão do pecado e de Satanás, e é isso que Paulo plenamente, claramente vai dizer na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na realidade, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, quando Paulo diz assim: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado
por nós. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Então, é uma declaração direta de uma associação muito clara. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E você ainda, irmãos, lá em João, capítulo 1, verso 29, quando João vê a Cristo, ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, que coisa interessante, irmãos, né? Porque aqui eu tenho um princípio interessante. Onde ele chama Cristo o Cordeiro de Deus, não é? Ele faz, podemos chamar assim, ele faz uma oposição entre ele e o Cordeiro Pascal de Moisés, que foi chamado o Cordeiro Pascal dos homens, no qual também ele difere, o Cordeiro Pascal dos homens. Lá ele diz o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Lá em Êxodo ele chama o Cordeiro dos homens. Veja, por que então é interessante? O Cordeiro ou o Cordeiro Pascal, ele foi separado pelos homens. Alguém pode dizer, mas não é o Cordeiro de Deus, ele foi separado pelos homens, embora ele tenha sido apontado por Deus. Entenda, ele foi escolhido pelos homens, mas quem determinou o tipo, a idade e as características foi o próprio Deus. Não foram os homens que da sua própria mente escolheram um cordeiro para si. Deus especificou o cordeiro que seria morto, não é? Isso foi separado, não é, pelo próprio Deus, aos homens, não é? E aqui podemos dizer assim, irmãos, que nesse aspecto, Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus. É o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele foi separado, não pelos homens. Veja, Deus não disse assim, escolha um Cristo, assim, não. Ele, distintamente, de modo superior, ele não apenas disse como seria, como ele enviou o Cordeiro para ser morto. Enquanto no Antigo Testamento ele deu a característica como deveria ser, e eles pegavam, cada família escolheu um cordeiro, aquela característica. O próprio Deus, ele determinou o cordeiro, ele determinou as características do cordeiro, e ele enviou o seu filho como cordeiro para morrer pelos nossos pecados. E aqui nós podemos rapidamente perceber, brevemente, o que a Páscoa é, irmãos, né? Ela foi celebrada, veja, voltando ao texto de Hebreus, no capítulo 11, verso 28, ele celebrou a Páscoa. E mais uma vez, esse termo, como eu vou dizer outra vez, algumas versões colocam, ordenou a Páscoa ou estabeleceu a Páscoa, não importa, mas a nossa versão até é muito boa, por sinal, celebrou a Páscoa. Essa palavra, ela tem um significado, literalmente, de realizar ou mesmo celebrar, como nós acabamos de ler na nossa língua portuguesa. O melhor entendimento, irmãos, disso, não é recorrer ao evangelista. Que coisa interessante, veja, celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa. Veja que imagem interessante. Ele fala, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. O que exatamente, não é, a Páscoa e o derramamento do sangue? O que o Novo Testamento tem a dizer sobre essas duas coisas relacionadas com a celebração? Lá em Mateus, no capítulo 26, irmãos, no Evangelho de Mateus, o texto que narra o estabelecimento da Páscoa, quando Cristo ordena o estabelecimento da Páscoa antes da sua morte, capítulo 26, verso 18, veja que diz o texto sagrado. Ele lhes respondeu, ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo,
em tua casa, veja aí, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Preste atenção no detalhe, é a expressão usada lá no texto de Hebreus. Moisés celebrou a Páscoa. Jesus diz, eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos, não é? Agora, quando você vai para o Evangelho de Lucas, irmãos, no capítulo 22, Lucas acrescenta um detalhe bem interessante. Vamos lá, por favor, Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 7 e verso 11, diz assim o texto sagrado. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, isto é, celebrar a Páscoa. Aí você vai para o verso 11, ele diz assim, e dizei ao dono da casa, o mestre lhe manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Veja que coisa, irmãos, celebrar e aqui comer a Páscoa com os meus discípulos. O que significa isso? Veja, primeiro você mata, depois você prepara o cordeiro e depois você come. Você mata, e aqui esse é interessante, né? Você mata o cordeiro, prepara o cordeiro para ser servido e come o cordeiro. É uma imagem interessante, irmãos. Você tem um processo nela: matar, preparar e comer da Páscoa. William Perkins vai dizer que isso é um tipo de discurso estranho. Alguém poderia dizer, alguém poderia até retrucar. Como pode a Páscoa ser morta ou comida? Ele diz, por que você vai comer dela? Por que você vai matar e você vai comer? Tendo em vista que a Páscoa não é nada mais do que o ato, diz ele, alguém poderia retrucar, o ato do anjo passar sobre as casas dos israelitas quando ele veio matar os primogênitos em cada casa dos egípcios. Não era apenas isso, não é apenas colocar o sangue nos umbrais das portas e aí que o anjo passava e não morria o cordeiro ou o primogênito daquela casa. Então, não necessariamente, irmãos. Veja, é uma expressão importante. Os sacramentos, algumas vezes, eles emprestam o nome ao sinal da coisa significada. Preste atenção nisso. 1 Coríntios 5,7. Como Cristo é chamado nosso Cordeiro Pascal. Veja, o que é Cristo é o Cordeiro Pascal. Significa dizer, você está associando o sacramento à coisa que ele significa, certo? Deixa eu ir um pouco mais adiante com esse argumento. E por outro lado, dá um nome da coisa significada ao sinal. Nesse lugar, ele celebrou a Páscoa, isto é, o Cordeiro Pascal, que era um sinal do anjo que passava sobre suas casas. Veja que Jesus diz quando ele institui a ceia, Mateus 26, 28. Este é o meu, ele diz o quê? Isto é o meu corpo. Isto é o sinal do meu corpo. Isto é um sinal do meu corpo. Lembre-se disso, irmãos. Isto é o meu corpo não quer dizer outra coisa senão isto é o sinal
do meu corpo. A rocha, por exemplo, 1 Coríntios 10, verso 10, 4 diz, a rocha era Cristo. Então, o que é que eu tenho nessas imagens? Eu tenho um discurso figurado. Uma coisa é colocado por outra. A união sacramental do sinal com a coisa significada, não é? Que tem um aspecto natural aqui, literalmente natural. Preste atenção nesse detalhe. Quando você olha para a Páscoa, você olha para o sinal, então você tem ali no aspecto externo, e os seus sentidos vão capturar aquele aspecto externo da Páscoa, porque é assim que funciona, não é? Então, aquela coisa aquilo que você está vendo, o que é que vai acontecer? Ele aponta para a coisa significada. Então, como funciona isso? Eu olho para a Páscoa e digo assim, segundo a palavra do próprio Deus, a Páscoa significa que o anjo não nos matou porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Veja, eu olho para aquilo e há um significado naquilo. Quem é que determina o significado? O próprio Deus, não é o homem que determina isso. E aqui é um detalhe que eu queria frisar, porque talvez aqui seja o elemento mais intrigante de todos, não é? Porque a Páscoa ou o sacramento, o que forma o sentido é a palavra da instituição. Então, como é que eu sei que a água é o sinal que deve ser usado no sacramento e significa o derramar da obra de Cristo, da sua morte e ressurreição e da descida do Espírito sobre nós? Por que significa isso? Porque a Escritura vai nos dizer isso. Então, eu não olho para a água e por ela só eu tenho esse entendimento. A palavra que a instituiu conecta esse ato com o verdadeiro sentido dele. É por isso que, quando você vai administrar um sacramento, você não pode simplesmente abrir a mesa do Senhor e distribuir. E qual o sentido disso? Para que serve isso? Qual a função do sacramento? Então, o Senhor diz, este é meu corpo que é dado por vós. Este é meu sangue, o sangue da nova aliança que foi derramado por vós para a remissão de pecado. Então, aqui eu tenho o significado e a coisa significada, que é as estruturas externas. Então, eu tenho o aspecto visível, que pela palavra eu conecto com o verdadeiro significado daquilo, certo? E aí é um pouco, eu queria parar um pouco aqui, porque isso, a gente vai adentrar agora um pouco mais no aspecto da fé, mas a ideia básica é essa aqui, irmãos. E aí eu só queria acrescentar um detalhe nessa direção, né? Veja, entre o sinal sacramental e a coisa significada na mente daquele que vai receber com discernimento. Isso é o que vai acontecer, deixa eu explicar. Quando eu olho, entenda, eu olho para aquilo, para as conjunções ou a conjugação entre palavras e a coisa falada na mente é o que vai dar o entendimento para o ouvinte. Essa água significa isso, o pão significa isso, entenda, o vinho significa isso. Essa conjugação, ela é feita pela palavra. Entenda, não há como. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. A parte mais importante na celebração do sacramento não é a espiritualidade do pastor, não é a firmeza do pastor, são as palavras de Cristo na instituição do sacramento, dando a elas o sentido e a função. Vamos falar nisso um pouco mais. E aqui eu posso ainda adiantar, irmãos, quando as palavras de sentido, as palavras são faladas,
aos ouvidos, a mente entende, né? E ela passa a apreender aquilo que foi falado, aquilo que foi dito. E a mente que discerne, a mente daquele que recebe, ele faz isso não apenas externamente, mas ele apreende internamente a coisa significada e aplica aquilo à sua alma quando o sinal do sacramento é apresentado ao sentido externo. Eu vou comer disso. Eu não vou apenas matar, preparar, eu vou comer do sacramento. Entenda, eu preciso receber da maneira como é descrito. Eu creio nas palavras de instrução do sacramento. Eu creio nas palavras de instituição do sacramento. Então, ao receber, veja, se eu recebo o sacramento e não creio e não entendo essas palavras, eu peco gravemente no sacramento. Vamos falar sobre isso já. Vou repetir um pouco aqui, irmãos. Essa conjugação surge não da natureza do sinal ou da coisa significada, mas da instituição do Senhor. Eu vou repetir as palavras de William Perkins. Essa conjunção ou conjugação não vem da natureza do sinal ou da coisa significada, mas da instituição do Senhor. É o que o Senhor diz. O significado, então, do Santo Espírito aqui em Hebreus 11, 28, irmãos, é isto. Significa isso aqui. Moisés, pela fé, ele celebrou e apontou a morte, o comer da Páscoa do Cordeiro Pascal, que era um sinal do quê? Daquilo que do anjo que passaria, o anjo do Senhor que passaria quando viesse matar os primogênitos, ele passaria por sobre a casa daqueles onde o sangue do Cordeiro estava. Deixa eu repetir isso aqui, irmãos, mais uma vez. Aquilo que eles fizeram, literalmente, era o sinal do que viria. Eles creram que o Senhor não mataria aqueles que estivessem debaixo do Cordeiro. O que é que segue a isso, irmãos? O que é que segue? Veja, volte comigo lá para Hebreus 11, por favor. É por isso que eu dividi em duas partes, porque essa parte mais densa um pouquinho, né? Eu precisaria me deter nela, e depois a gente vai para os outros aspectos na próxima quarta-feira. Mas verso 28 diz, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Isto é, literalmente significado aqui, sabe o que é, irmãos? A aspersão do sangue do Cordeiro Pascal. Esse era um rito notável, usado na cerimônia, na primeira Páscoa, irmãos. A primeira maneira como ela foi feita. O que é que acontecia? O sangue do cordeiro era colocado numa bacia e aspergido com isopo sobre as portas, os portais das casas, os umbrais das casas. Era assim que acontecia. Esse rito, ele nem sempre continuou, mas ele foi peculiar e próprio da primeira Páscoa, praticada ali no Egito. Né? Veja, quando você fala em Páscoa, você não vai encontrar todas as vezes, você vai botar o sangue nos umbrais das portas, você vai comer o cordeiro pascal. Você entende? E aí o significado disso permanece. Vocês estão me seguindo aqui, irmãos? A ordem não é toda vez que praticar a Páscoa, você vai jogar o sangue nas portas. Você vai comer o cordeiro pascal.
é outra coisa. Falaremos sobre isso, mas é isso mesmo. Veja só um aspecto que chama a nossa atenção, aqui ainda nesse aspecto, irmãos. Preste bem atenção nisso, por favor, porque são pontos que estão conectados uns aos outros. Observe o que o Espírito Santo diz do primeiro fato de Moisés celebrando a Páscoa. Foi o que aconteceu com ele ali? Pela fé. Preste atenção no termo, pela fé. Pela fé, celebrou a Páscoa. Que coisa, que imagem belíssima, né? O que a gente aprende aqui, irmãos? O sacramento no Novo Testamento, ele deve ser celebrado em fé e com fé. Por quê? Porque nós buscamos ser aceito por Deus como Moisés foi. A ceia do Senhor no Novo Testamento sucedeu a Páscoa no Antigo Testamento. Ela era um sinal para os judeus de que Jesus Cristo, o imaculado Cordeiro de Deus, seria sacrificado pelos seus pecados. E isto é para nós um sinal de Cristo, irmãos, já sacrificado. Um sinal de Cristo já sacrificado. Agora veja o que foi ordenado, irmãos, e recebido sob a lei. É o que deve ser administrado e recebido sob o Evangelho. Mas no Antigo Testamento, Moisés celebrava a Páscoa pela fé, e ele ordenou os israelitas a fazerem o mesmo. Ele fez pela fé e ordenou os israelitas a fazerem o mesmo. Portanto, nós podemos ter certeza disso. Pela fé, nós devemos celebrar e receber a ceia do Senhor no Evangelho. Por que o sacrifício de Abel foi infrutífero e odioso a Deus, irmãos? Porque ele não creu, ele não fez pela fé. Eu falei Abel, não foi? Obrigado. Caim, desculpa. Por que o sacrifício de Caim não foi recebido? Porque ele não creu. E além de não ter feito o que foi ordenado por Deus, ele não creu. E por que o sacrifício de Abel foi recebido? Porque ele creu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, irmãos, esse é um princípio interessante, porque todo sacrifício sem fé não é recebido por Deus. Então, cada sacramento e sacrifício espiritual recebido ou oferecido no tempo do Evangelho, ele é infrutífero ao homem e inaceitável, e Deus não vai aceitá-lo se não for recebido pela fé. É impossível. Cada sacramento nós recebemos alguma coisa de Deus, assim como em cada sacramento nós entregamos alguma coisa a Deus. Preste atenção nisso. Todo sacramento eu recebo alguma coisa de Deus e todo sacramento eu entrego alguma coisa a Deus. Na ceia do Senhor, certo? Veja, quando o ministro, irmãos, ele entrega o pão e o vinho nas mãos, para aqueles que vão receber o pão e o vinho, assim o Senhor Deus entregou o seu Filho aos nossos corações. Ele entregou o seu Filho aos nossos corações. Então preste atenção no outro detalhe. Se a fé estiver ausente, o Cristo crucificado não é recebido.
pois a fé é a mão da alma, sem a qual eu não posso receber de Cristo, nem os seus benefícios, mas pelo contrário, irmãos, é um pecado terrível que eu me coloco contra Deus quando eu me aproximo para receber sem fé o sacramento que foi ordenado pelo próprio Deus. Perceba como muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas, elas pecam terrivelmente contra Deus quando vão receber a ceia do Senhor, quando elas são ignorantes quanto à natureza e o uso do sacramento, não sabendo o que o sacramento significa, e entretanto, não é? Porque é costume em muitas igrejas, por exemplo, na história, nas igrejas da Escócia, celebrava-se a ceia 3, 4 vezes por ano. Então, algumas igrejas eram uma vez por ano. Eles sabiam nada, praticamente, sobre o que era o sacramento. Essas pessoas devem saber que elas devem vir com fé. Veja, mas eles não podem ter fé, sabe por quê? Porque eles não têm conhecimento. Como é que eu creio naquilo que eu não conheço? Ele não sabe o que significa a ceia. Ele não sabe o que é que eu recebo na ceia. Ele não tem noção do que eu estou fazendo, do que está sendo feito. Então ele crê em que exatamente? Se ele não conhece. E por isso, recebendo isso, irmãos, eles cometem um grave pecado e colocam sua alma em perigo, porque eles recebem o sacramento indignamente. Um segundo tipo de pessoas, o segundo tipo daqueles que recebem a ceia do Senhor, são aquelas pessoas que praticam a coisa certa, eles têm, podemos dizer, eles creem, eles têm fé, mas eles são como aqueles anteriores, irmãos. Deixa eu explicar por quê. Mas a sua fé não é nada, não é honesta no meio dos homens. Eles não trazem uma fé honesta para a mesa do Senhor. Deixa eu ir um pouco mais adiante explicar isso, não é? Eles têm tudo na mente, podemos dizer assim. Eles fazem uma troca. Eles pensam que a fidelidade é mais importante que a verdadeira fé. Esse é o ponto do papismo, tão comum em todo lugar que se conhece. Mas esses enganam a si mesmo. Porque outro tipo de fé, irmãos, é requerido para receber a ceia do Senhor dignamente. Sabe qual é? É a fé pela qual nós não apenas cremos na remissão dos nossos pecados em Cristo, por meio do sangue do Cordeiro, mas também nós estamos assegurados que o pão e o vinho recebido dignamente eles são sinal e selo da mesma bênção exibida a nós por Cristo. Entenda, eu não apenas creio em Cristo, mas eu creio que o pão e o vinho é o sinal e o selo dessa obra para comigo. Eu estou recebendo aquilo que foi feito por Cristo. Eu não apenas creio em Cristo. Então, eu tenho a fé, mas eu recebo e não entendo. É uma fé que não tem valor nesse aspecto. Eu participo da mesa em pecado também, porque não tenho esse entendimento. Infelizmente, eu não tenho esse entendimento. E aqui, irmãos, podemos dizer assim, aqui nós temos um dos maiores, talvez dos grandes problemas nessa área. Aqueles que vêm somente com um bom significado
das coisas engana a si mesmo e recebe a mesa, o sacramento para a sua condenação. São pessoas que têm apenas um bom significado das coisas. Um bom significado das coisas. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Outro tipo, irmãos, são aqueles que vão indo um pouco mais adiante. Eles sabem a vaidade desta opinião, que a fidelidade do homem, não é, em lidar com o próprio, que é a fidelidade do homem em lidar com o próprio, com outro homem. Ele entende que a sua fé deve ser recomendada a Deus porque ele é um homem fiel no trato com as pessoas, o que ele faz com os outros. Ele compreende e sabe que a verdadeira fé deve ser crida para a sua própria salvação no sangue de Cristo. E deve ser condenado todos aqueles que praticam os pecados anteriores aqui citados por nós. Mas eles falham. Sabe como, irmãos? Quando eles recebem, quando eles chegam para a mesa do Senhor, eles não trazem uma fé viva, mas uma fé morta. Não basta apenas que você professe a fé de Cristo corretamente, em Cristo corretamente, mas que você seja um recebedor digno daquilo que você está diante do Senhor fazendo. Eu devo olhar para o meu próprio coração e ver se em mim há uma fé viva, a fé que opera pelo amor, e ela é demonstrada na obediência. Grande conhecimento, mas ofendemos gravemente a Deus na mesa do Senhor. Todas as vezes que eles mostram a fé ordenada e religiosa, irmãos, mas não passa pouco tempo, eles retornam às práticas dos pecados que eles confessaram quando participavam da mesa do Senhor. É uma fé morta. É só terminar a mesa, imediatamente eles retornam às mesmas práticas de pecado. Esses homens trazem fé como profissão, mas entretanto a sua fé é morta. Porque se fosse viva, irmãos, a fé purifica o coração e causa mudança cada vez mais na vida do crente. Cada vez mais na vida do crente. Nós somos admoestados pelas palavras de Moisés, pela fé. Pela fé. Ele celebrou a Páscoa. Nós somos admoestados a celebrar e receber a mesa, a ceia do Senhor dessa maneira, como Moisés fez, em fé. Não uma fé ociosa, vazia ou morta, mas uma fé viva, que possa, irmãos, tanto antes quanto depois, receber esse sacramento e produzir, e vê-lo produzir frutos que reforma a nossa vida continuamente e nos faz obedecer a Deus para a sua glória, para o nosso próprio conforto e a nossa salvação em Cristo. Não pense, irmãos, não pense vocês que a Páscoa é um outro elemento aqui interessante. Moisés, como o texto diz, Moisés celebrou e fez a Páscoa. Não pense que Moisés matou todos
os cordeiros. Esse é um ponto importante. Volte comigo no verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Alguém pode pensar que Moisés aqui simplesmente pegou todos os cordeiros de todas as casas e ele matou em todas as casas. Não, não foi assim, irmãos. Por exemplo, você tem frases como essa lá em Josué 5,3 que diz que Josué circuncidou os filhos de Israel. Não foi Josué que fez isso, os líderes de cada tribo, mas debaixo da sua autoridade eles fizeram. Que lição nós podemos aprender aqui, irmãos? Pastores, presbíteros da igreja. As nossas casas não celebram Páscoa, a ceia do Senhor. Nós celebramos 2 vezes por mês aqui na nossa igreja local. Deve ser responsabilidade dos presbíteros da igreja buscar com que cada pessoa da igreja participe da mesa de modo digno. Todos eles celebraram a Páscoa. Era caso de vida ou morte, como foi ordenado pelo próprio Senhor. Agora preste atenção na sua casa. Todo mestre de família, debaixo do seu chamado por Deus, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, eles devem guardar os mandamentos de Deus, especialmente aqueles que diz respeito ao culto. É por isso que o 4º mandamento é dito para que o teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o que tem autoridade, se ele guarda os que estão debaixo do seu governo, também deve fazê-lo. Numa certa medida, irmãos, há um desânimo, porque dentro de uma família, de uma igreja, podemos dizer assim, o pecado de alguém dentro da nossa casa é um defeito daquele que governa a própria casa. Não é o pecado apenas de quem cometeu o pecado, também claramente o pecado daquele que cometeu o pecado, mas é também o pecado daquele que tem autoridade sobre eles, porque não cuidou daqueles que estavam debaixo do seu governo. Moisés, pela fé, ele celebrou a Páscoa. Todas as casas fizeram isso como o Senhor havia ordenado. A gente encerra aqui essa primeira reflexão desse texto, porque na próxima quarta a gente vai para outra metade desse texto, que é considerar o significado da Páscoa. Nós vamos lidar com o significado no Antigo e no Novo Testamento. Vamos lidar com esse texto a partir dessa análise, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Esse vai ser o nosso trabalho na próxima quarta, se o Senhor nos permitir. Vamos orar, irmãos, e a gente vai dividir para a nossa reunião de oração. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos refletir na Tua Palavra, meditarmos nela e sermos desafiados, Senhor, a uma vida santa, obediente, e que é transformada, que não lida com as Tuas ordenanças como qualquer coisa indiferente, como quem ouve e nada faz, como quem busca, ouve, aprende e não muda. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ouvirmos a Tua Palavra e não meramente buscarmos argumentos internos para refutarmos a Tua vontade, mas um coração submisso para fazermos aquilo que o Senhor requer de nós, na dependência e no conforto da graça do Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor, cada um de nós, nas nossas muitas fraquezas. Em nome de Jesus. Amém.